Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de maldade, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós supõe ser religioso, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se imaculado do mundo. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos?
Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto, ainda fala,
por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estamos felizes por poder falar com vocês a respeito das entrevistas sobre a ministração. Uma entrevista sobre a ministração é uma conversa entre irmãos ministradores e seu líder de quórum do sacerdócio ou entre irmãs ministradoras e sua líder da sociedade de socorro. Costuma ser conduzida pessoalmente, mas pode ser feita por telefone ou online se a reunião presencial não for possível. Se as circunstâncias permitirem, o ideal seria os dois companheiros ministradores participarem da entrevista. O propósito da entrevista, como o presidente Russell M. Nelson explicou esta manhã,
é aconselharem-se juntos sobre o bem-estar das pessoas e famílias designadas. É essencial que as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores tenham a oportunidade de prestar contas de seu serviço. Como estão cuidando, amando, ensinando, consolando e ajudando como o Salvador? E é vital que os líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro se informem sobre aqueles a quem presidem e entendam suas necessidades. Mas a entrevista sobre a ministração é mais do que um relatório. Também é uma oportunidade para nos reunirmos em conselho. É uma oportunidade de falar sobre os próximos passos, se necessário. Sobre quais recursos o quórum e a sociedade de socorro podem oferecer, ou mesmo além. Os líderes oferecem sugestões e incentivo. Na verdade, em uma entrevista sobre a ministração, os participantes buscam inspiração do Espírito Santo para guiar seu serviço. O elder Gary Stevenson, a irmã Reina Aburto e eu recentemente analisamos alguns vídeos curtos sobre como pode ser uma entrevista sobre a ministração. Depois de ver cada segmento de vídeo, conversamos diante das câmeras sobre nossas observações. Vamos exibir agora um deles, para que possam entender sobre o que eu estou falando. Juntos, esses vídeos e nossos comentários duram cerca de 1 hora. E eles serão divididos em segmentos que vocês, presidentes de estaca e bispos, presidentes do quórum de elders e da sociedade de socorro, podem usar em seu próprio treinamento conforme desejado. Vamos exibir o exemplo de 2 irmãs ministradoras, uma adulta e uma moça, em uma entrevista com uma líder da sociedade de socorro. Me fala sobre a Sally, como ela está? Bem, ela teve um ano bem difícil, mas eu sinto que ela está indo muito bem, principalmente lidando com todos os desafios que uma mãe que cria os filhos sozinha enfrenta. Mas, quando conversamos, tenho a impressão de que ela não se sente muito ligada à ala. Como vocês se sentiram inspiradas a ajudá-la? Então, você pediu que a gente orasse por ela, e eu tenho feito isso. Não sei se você sabe, mas ela é uma artista incrível. Nossa, não sabia. Isso é fantástico. Sim. Eu acho que talvez esse seja um talento que podemos usar na ala. Talvez poderíamos fazer uma atividade e ela pode nos ensinar a pintar, ou algo assim. Ótima ideia. Sim, porque sinto que poucas pessoas a conhecem. Então, se ela fizesse isso, ela conheceria mais pessoas da ala e elas também a conheceriam e gostariam dela como nós. Irmã Aburto, o que acha? Gostei muito das perguntas que a líder da sociedade de socorro fez a essas 2 irmãs. Sabe, ela perguntou como ela está. E ela disse, como vocês se sentiram inspiradas a ajudá-la? E eu acho que isso é muito importante, deixá-las buscar a revelação que precisam para saber como servir melhor a irmã. Eu também gosto do fato de que elas não se concentraram apenas nas necessidades da irmã, mas também em seus pontos fortes, que ela tem pontos fortes e pode contribuir para a ala. Ela pode servir. Ah, sim, claro. É. Eu achei que foi uma boa maneira de fazer a entrevista. Me surpreendeu que a companheira mais jovem tivesse feito algo que a presidente da Sociedade de Socorro ou a líder da Sociedade de Socorro havia pedido que fizessem antes. Você nos pediu que orássemos, nós oramos e obtivemos respostas. Elas obtiveram resultados que as guiaram ao que fazer depois como consequência. Portanto, os convites que uma líder pode fazer, as sugestões, os pedidos, mesmo em uma entrevista como essa, são muito importantes. E, nesse caso, isso levou a uma abertura para um serviço, como você disse, que essa irmã pode fazer, não apenas como podemos ajudá-la, mas algo que ela pode fazer para ajudar os outros, o que é uma maneira de ajudar a si mesma. Bem, eu também fiquei muito impressionado com o fato de que, às vezes, a melhor maneira de responder a uma pergunta é fazendo outra pergunta. Isso ajuda porque você pode sentir que não sabe todas as respostas como o presidente do quórum de elders ou a líder da presidência da Sociedade de Socorro. E provavelmente não sabe. Mas também acho que há um preceito importante aqui. A dupla tem o direito de receber inspiração para as famílias. E isso lhes dá uma oportunidade de, ao responder uma pergunta, talvez começar a pensar sobre os sussurros, os sentimentos que estão tendo.
Ela está incentivando as irmãs a receberem essa revelação. E eu gosto também do fato de que a líder estava fazendo anotações. Isso é importante porque assim ela vai se lembrar e provavelmente vai fazer um acompanhamento. Isso sugere que você não precisa ir para a entrevista com todas as respostas, porque isso faz parte do motivo pelo qual vocês se reúnem, que é encontrar respostas. E acho que é possível abordar muito do que é necessário em pouco tempo. Acho que se as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores vierem sabendo que não terão que passar muito tempo na entrevista, muito pode ser feito em pouco tempo. E podem sentir o Espírito. E assim, depois que saírem, muitas respostas podem continuar surgindo. Em seguida, gostaríamos de exibir 3 vídeos curtos de entrevistas sobre a ministração com um elder e seu presidente do quórum. Nós vamos demonstrar, como outra opção de treinamento, como vocês podem comentar sobre o que é mostrado, além de usar a análise pré-gravada. É claro que uma alternativa geralmente preferida é um debate com as pessoas que vocês estão ensinando sobre o que elas estão vendo e aprendendo com esses vídeos curtos. A irmã Aburto vai comentar sobre o primeiro segmento, eu vou dizer algo sobre o segundo e o elder Stevenson vai fazer algumas observações sobre o segmento 3. E depois, no final, cada um de nós vai fazer um último comentário. Eu queria falar com você sobre sua ministração à família do irmão Miller. Como eles estão? Para ser honesto, eu não tenho feito nada. Eu quero muito ajudá-los, mas apenas eu não tenho tempo. Eu estou sempre viajando e eu me sinto muito mal. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você sabe o nome deles? Eu sei que o pai se chama Bill, a mãe é Sarah, mas ainda não sei o nome das crianças. Então, você teria tempo para apenas checar o nome deles e orar por eles pelo nome? Sim, posso fazer isso, é fácil. Isso. E depois vamos começar por aí. Sim? Sim, vamos começar por aí. Claro. Sei que o Pai Celestial vai abençoá-lo muito quando você pensar na família, orar por eles e apenas ministrar. Bem, isso é um bom exemplo de um líder do quórum do sacerdócio sendo guiado pelo Espírito ao fazer uma entrevista sobre a ministração. A entrevista é curta, flexível e personalizada para as necessidades do irmão ministrador. O líder está demonstrando amor por ele. E ele está demonstrando a maneira de ministrar que ele poderia usar para servir melhor a essa família. Ele está convidando o irmão a procurar sua própria revelação. E ele está começando por onde ele está, fazendo um convite simples a ele. Podemos ver que essa entrevista é definida seguindo-se o exemplo que o Salvador nos deu de como ensinar e ministrar. Portanto, é um começo inspirado. Então, da última vez que conversamos, eu pedi para você orar pela família Müller. Como foi? Na verdade, está indo bem. Você aprendeu alguma coisa? Sim. Quando eu comecei a orar por eles, na verdade, comecei a me preocupar com eles. Isso. Então, eu estava sentado ao lado do irmão Müller nas reuniões do Quórum de Elders e notei, outro dia, que ele estava meio preocupado com alguma coisa. Então, depois da reunião, perguntei se estava tudo bem e ele mencionou que tinha sido demitido do trabalho. A questão é que já passei por isso e sei como é. Então, tenho enviado mensagens inspiradoras para ele. Muito bom. Ou escrituras, ou às vezes verificando como ele está. Você perguntou se ele já falou com o especialista de empregos da ala? Não, é uma ótima ideia. Eu conheço o especialista. 2 ou 3 coisas que me impressionam nesse pequeno episódio. Ele demonstra as várias maneiras de se realizarem entrevistas. Aqui você vê o uso do Skype ou alguma tecnologia semelhante a essa para uma entrevista contínua e bastante frequente, quando necessária. Em segundo lugar, esse é o ambiente onde você pode aprender sobre que tipo de ajuda externa ou adicional pode ser necessária e o que é melhor para dar início a esse passo. Neste caso, o especialista de empregos da ala. E por fim, acho que é um bom exemplo da interação entre o aconselhamento e a ação. Aconselhamento por um lado e ação
por outro lado. A entrevista orienta, motiva, é responsável por essa ministração, mesmo começando, como vimos, simplesmente com a oração. E a reação desse mestre familiar / irmão ministrador, quando comecei a orar por eles, na verdade, comecei a me preocupar com eles. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, presidente. Eu só queria lhe falar sobre o irmão Mueller. Ele teve algumas entrevistas de emprego esta semana que foram muito promissoras. Nossa, que ótimo. E na verdade eu queria falar com você sobre uma coisa a respeito da família. Eles estão muito preocupados com a filha. Ela está tendo dificuldades desde que voltou da missão. E eu sei que eles não estão falando muito sobre isso, mas eu queria saber se talvez não tenha alguma coisa que podemos fazer para ajudá-los de alguma forma. Bem, espero que vocês estejam fazendo suas próprias observações com relação ao que nós carinhosamente denominamos de o vídeo do homem ocupado. Ao analisar o segmento 3, vou fazer apenas 3 observações. Primeiro e talvez o mais notável é o fato de que Charles agora está ocupado, não apenas com seu trabalho, mas no trabalho de ministrar a uma de suas famílias. A experiência da entrevista sobre a ministração realmente o transformou de muito ocupado, até mesmo para saber o nome da família, a ansiosamente estar engajado em ministrar as famílias dele. Ele tem crescido tanto que agora é ele quem está iniciando o contato com seu líder do sacerdócio. Agora, no entanto, observamos que tudo isso provavelmente seria ainda melhor se ele estivesse realizando essas entrevistas junto com seu companheiro. Em seguida, observe a flexibilidade da entrevista que acabamos de ver, talvez até mesmo acontecendo quando Charles está viajando negócios. O ideal é que nem todas as entrevistas seriam nesse formato, mas as entrevistas vão acontecer de várias formas. E por fim, se vocês notaram, o presidente do Quórum de Elders continua a convidar esse espírito de união, em que ambos são edificados e juntos se regozijam, principalmente com o que está acontecendo com ele e a família a qual ele está designado. Agora vou fazer meus comentários finais com respeito a todo o tópico de entrevista sobre a ministração. Com frequência, consideramos que as palavras encontradas em Doutrina e Convênio, seção 81, versículo 5, estão em perfeita harmonia com a definição sobre ministrar. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. No entanto, a instrução nesse mesmo versículo, pouco antes desse conselho, parece falar perfeitamente da entrevista sobre a ministração. Ocupa o cargo para o qual te designei. Recentemente, quando o presidente Nelson explicou a um grupo de autoridades gerais as mudanças que estão sendo debatidas hoje, ele afirmou que isso se tornaria um marco para a igreja. E a realização de sua visão, acho que em grande parte, pode ser fundamentada em como as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores estão ensinando e estão engajados na entrevista sobre a ministração. Como aprendemos agora, não relatamos, mas prestamos contas. As entrevistas devem se tornar a principal fonte de conteúdo em uma reunião de presidência e até mesmo em uma reunião de conselho da ala. Acho que vai ser o elemento-chave para o desenvolvimento das irmãs ministradoras e dos irmãos ministradores. E um elemento-chave na qualidade de suas visitas ministradoras. As entrevistas sobre a ministração dão aos líderes de quórum do sacerdócio e às líderes da sociedade de socorro a oportunidade de se reunir em conselho para encontrar maneiras de zelar sempre pela igreja e consolar os que necessitam de consolo. As entrevistas devem ser guiadas pelo Espírito, devem ser flexíveis e personalizadas. Seu propósito é se aconselharem mutuamente sobre os pontos fortes, as necessidades e desafios das famílias e pessoas designadas, para determinar em quais necessidades o quórum, a sociedade de socorro ou o conselho da ala podem ajudar, e aprender com os líderes e ser incentivados por eles. E isso dá aos líderes uma oportunidade de ministrar e dar o exemplo de como ministrar.
O Salvador mostrou pelo exemplo, quando ministrou individualmente, e devido ao seu amor pelo Pai e por cada pessoa. Quando seguimos o Espírito, nos aconselhamos mutuamente, ministramos individualmente e ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos seguindo o exemplo do Senhor de como ministrar. Estaremos nos tornando mais semelhantes a Ele e estaremos edificando o reino de Deus de modo que seja agradável a Ele. Testifico que quando seguirmos em espírito de oração e humildemente o conselho que vem de nosso profeta, por meio das chaves do sacerdócio, teremos o poder e a autoridade dados pelo Senhor para fazer as coisas que nos foram designadas a fazer. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Aburto e Elder Stevenson. De agora em diante, como já foi dito, o relatório trimestral da ala e da estaca não solicitará o número de visitas feitas a indivíduos ou famílias. O relatório trimestral agora perguntará quantas duplas de irmãs ministradoras e irmãos ministradores participaram de uma entrevista sobre a ministração durante o trimestre. Por si só, é claro, o número de entrevistas realizadas não revela a extensão ou a qualidade de nosso serviço. Mas, se as entrevistas forem realizadas, as probabilidades são cada vez maiores de que se resultem em mais ministrações reais. Quando os irmãos e as irmãs e seus líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro regularmente se consultam e aconselham mutuamente sobre como ajudar e abençoar as famílias e os indivíduos designados, podemos razoavelmente esperar que eles se concentrem principalmente nos resultados, e mais será realizado. A frequência das entrevistas sobre a ministração vai variar consideravelmente, mas devem ocorrer sempre que necessário e quando as circunstâncias razoavelmente permitirem. Uma vez por trimestre é a base, não o teto. Irmãos e irmãs, temo que se as entrevistas sobre a ministração não forem realizadas regularmente e conforme planejadas, poderemos acabar piorando a situação e que a maior flexibilidade e abrangência que planejamos para ministrar resultem em menos atenção em vez de mais. Você já fez as suas visitas? Poderia ser substituído por: você fez algum contato? Como? Ah, claro, uma mensagem de texto é o suficiente. Sim, há muitas e diversas maneiras de zelar e ministrar uns aos outros. Mas é somente quando nos aconselhamos sobre as necessidades e resultados e agimos com o objetivo em mente que veremos essas muitas ferramentas para ministrar sendo realmente usadas e o verdadeiro progresso e resultados positivos acontecendo. As entrevistas sobre a ministração serão a chave para a qualidade e o sucesso de nossa ministração para as futuras gerações. Thank you for coming, Brother Charles. It has been a while. Oh, it's about 3 months, but it's been 18 months since we started meeting. Do you remember what you asked me to do? I remember talking to you about you trying to fit your ministering assignments into your busy work schedule. And I asked you to start by learning the Miller's names and... Praying for them. Yeah, Praying for them right. by name. Yeah, yes. You're right. Now that you can look back, how is it going? So Bill and Sarah Miller are a great family. I mean, they have 3 wonderful kids. I mean, Tasha, she's like 21 and she's the oldest. And, last year she was struggling, right after her mission, but she's doing well this year. Oh, nice. Then we have Samuel, who is 15, and he loves to play soccer. He loves it. Yeah. Oh, nice. And Brinley, she's the youngest. She turns 13 on the 15th of this month. And she's the biggest personality in the room. I like that. I like that. So about 6 weeks ago, Bill called me and asked me to assist him in giving Sarah a blessing. And after the blessing, Sarah grabbed me by the hand and super tight, and she wouldn't let go, and she looked at me and said, "Without a doubt, I know
that you love our family. President, when we first spoke, I was expecting criticism. But you made it easy for me to be better. And I want to thank you. It is proposed that Russell Marion Nelson be sustained as prophet, seer, and revelator, and president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All in favor, please indicate by the uplifted hand. The Lord impressed upon my mind the importance of the name He decreed for His church, even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And that's not negotiable. So it's not Mormon's church, it's not Moses' church, it's the Church of Jesus Christ. How can we take the gospel in its simple purity and the ordinances with their eternal efficacy to all of God's children? As Latter-day Saints, we have become accustomed to thinking of church as something that happens in our meeting houses, supported by what happens at home. It is time for a home-centered church, supported by what takes place inside our branch, ward, and stake buildings. The Sunday meeting schedule was not simply shortened. Rather, we now have increased opportunities and responsibilities to use our time for enhancing the Sabbath as a delight at home and at church. We have made the decision to retire home teaching and visiting teaching. We will implement a newer, holier approach to caring and ministering to others. We will refer to these efforts simply as ministering. Elders' quorums will be strengthened to bless the lives of men, women, and children throughout the world. The high priest and the elders will now be combined into one elders' quorum. Young men presidencies at the ward level will be discontinued. These faithful brethren have done much good, and we express appreciation to them. It is our hope that bishoprics will give great emphasis and focus to the priesthood responsibilities of young men and help them in their quorum duties. Today, we introduce the whole Children and Youth program. Built around a gospel core, this is our single church effort for all our youth and children everywhere. Our great desire is for you to strengthen your faith in Jesus Christ and to help you and your family progress along the covenant path as you meet life's challenges. The new program brings together your gospel learning, activities and service, and personal development as you choose to grow and serve. At the heart of all we do in Young Women is our desire to help you gain unshakable faith in the Lord Jesus Christ. As you draw closer to Him, you will discover the lasting peace that settles into your soul as a faithful disciple of our Savior, Jesus Christ. We want to bring temples closer to the expanding membership of the church. We invite all of God's children on both sides of the veil to come unto their Savior, receive the blessings of the Holy Temple, have enduring joy, and qualify for eternal life. Whether you are diligently moving along the covenant path, have slipped or stepped from the covenant path,
or can't even see the path from where you are now, nothing is more liberating, more ennobling, or more crucial to our individual progression than is a regular, daily focus on repentance. When Jesus asks you and me to repent, he is inviting us to change our mind, our knowledge, our spirit, even the way we breathe. He's asking us to change the way we love, think, serve, spend our time, treat our wives, teach our children, care for our bodies. Repentance is not an event. It's a process. It is the key to happiness and peace of mind. When coupled with faith, repentance opens our access to the power of the atonement of Jesus Christ. The Lord said, I will hasten my work in its time, and he makes good on his promises. If you think the church has been fully restored, you're just seeing the beginning. Wait till next year, and then the next year. Eat your vitamin pills, get your rest. It's going to be exciting.